Olha só, vamos lá, vamos conversar sobre escalação. Deixa o like, se inscreva, compartilha, dá essa moral pra gente aí. Preciso de vocês, tá? Like, comenta, puder ajudar, tamo juntos. Uma certa preocupação na escalação pro jogo contra a LDU, dia 22. O Fluminense viaja nessa segunda-feira, né? 19, tá indo para Quito. Deve ter 2 treinos, na terça e na quarta, na quinta é o jogo. E nesses 2 dias, eu acho que já passa pela cabeça do Fernando Diniz o time que ele vai colocar em campo. Por exemplo, esse jogo contra o Madureira, que o Fluminense venceu por 1-0, o Renato Augusto não estava nesse time. Então o Renato Augusto não pode ser considerado titular, né? Não pode ser considerado reserva. Tudo indica que ele é titular. Entendeu? Quando os titulares estiverem em campo, ele jogou ao lado do Ganso. E quando os reservas entraram contra o Madureira, ele nem no banco de reserva ficou. Mas o Ganso jogou. Mas o Ganso entrou ali no finalzinho. O Ganso precisa de ritmo de jogo, né? Precisa estar em forma, precisa estar em atividade. Então, e o Ganso é titular da equipe. É o titular. Então, tudo indica que na quinta-feira contra a LDU, na altitude lá de Quito, 2.800, lá vai pancada de metros de altitude, teremos uma dupla de meias armadores ali, o Renato Augusto pelo lado esquerdo e o Ganso pelo lado direito. Mas há alternativas, há escolhas mais interessantes a isso. Isso é o que eu estou vendo. Eu juntei o Lé com o Cré. Se o Renato Augusto não jogou contra o Madureira, ele é titular, recebeu um descanso para atuar em Quito. Se ele jogou com os titulares e não jogou com os reservas, tudo indica que quinta-feira ele vai jogar, e o Ganso não é reserva. Então vai jogar os dois juntos. Mas enquetes, perguntas, questionamentos. Quem vai jogar no lugar do Keno? Provavelmente o problema do Keno é tendão. Então é uma coisa não é boba, não é simples. Existem opções melhores na minha visão, e eu peço encarecidamente que vocês também deixem seus comentários, comentem aí, participe da enquete. Tem uma enquete aqui no canal, na aba da comunidade, para você votar qual seria a melhor opção para encarar a LDU. Eu vejo da seguinte forma: eu acho que o Fluminense não pode mudar tanto as suas características. É um time titular, vamos lá, é um time titular que só perdeu um jogador do ano passado, que foi o Nino. Nino saiu, mas o Felipe Melo tá lá. O Samuel não tá, porque tá machucado, mas é o Guga, é o reserva imediato dele na temporada 2023. Tem o Marcelo na lateral esquerda. E esse lado esquerdo do Fluminense já é complicadinho, com Felipe Melo, Marcelo e o Renato Augusto. São 3 jogadores veteranos num setor do campo. E o pessoal da LDU, na altitude, corre mais do que notícia ruim, né? Lembra Guerron, aquela rapaziada lá, bola rápida, esse negócio todo é um complicador. O Marcelo, eu sempre boto nos comentários, o Marcelo nunca foi lateral no Real Madrid, sempre foi ala, mas do Fluminense ele é lateral. O Fluminense joga com 4 zagueiros, o Fluminense joga com lateral direito, com lateral esquerdo e 2 defensores, 2 zagueiros. Então, no Fluminense, ele joga de lateral esquerdo. No Real Madrid, ele jogava de ala. Mas no Fluminense joga de lateral. E é uma situação interessante pra gente ter o Marcelo como lateral ou como ala. Ou jogando no meio de campo. E quem faz a cobertura do Marcelo é o Felipe Melo. Tá entendendo? Que só joga 45 minutos. E você vai jogar numa altitude, numa bola rápida, com vento, 2.800 metros. Se o Renato Augusto jogar, vai ocupar a faixa de campo do lado esquerdo. Como é que fica essa cobertura? Tá entendendo a minha preocupação? Jogar num 4-4-2 é diferente do que o Fluminense está acostumado a jogar e está entrosado desde 2023. É como, repito, até o Guga tá lá, o Felipe Melo tá lá, o André, o Martinelli, tá o Ganso, tá o Arias, tá o Cano. São as mesmas peças do ano passado. Não seria mais inteligente manter a forma tática, jogar num 4-3-3 e apenas... o Keno não pode jogar, tá com problema lá no tendão? Traz um jogador das mesmas características para ocupar aquela mesma faixa de campo, para não mudar a forma
tática do time jogar. É trocar um pelo outro, trocar um ponta por outro. Não seria mais interessante? As opções que a gente tem, ó, num 4-3-3, né? Tem a opção do Douglas Costa, que é um ponta direita. Aí você precisaria deslocar o Arias para o lado esquerdo, setor que ele só vive caindo ali pela esquerda, né? O Arias adora cair pela esquerda. E no jogo contra o Madureira, quando ele entrou no segundo tempo, quem fez a direita foi o Marquinhos. Fez a estreia dele atuando ali pelo lado direito. E pelo lado esquerdo ficou o Arias. É aquele setor que ele gosta de jogar, é o lado esquerdo. Ele jogava assim na Colômbia pela ponta esquerda. Então é simples, entrar o Douglas Costa na ponta direita, ocupando a posição que era do Arias, e jogar o Arias para a esquerda. Você manteria a mesma forma tática. 4-3 no meio de campo, André, Martinelli e Ganso, e 3 atacantes, Douglas Costas, Arias e o Cano como referência. Saiu o Keno, entra o Douglas Costa, pô, sem novidade, sem invenção. O time está acostumado a jogar assim, é uma forma mais intensa de se jogar, com mais velocidade, com mais jogadores agressivos pelos lados do campo. E você também impede que os camaradas façam a brincadeira deles ali pelo lado esquerdo, porque o atacante, o lateral deles não vai tanto. Porra, aí tem o Marcelo, e o Felipe Melo ali pelo lado. Porra, eu vou embora, porque não tem ninguém aqui pelo meu setor. Tá entendendo? Não tem ninguém aqui. Pô, vamos lá. Tem um lateral direito, ponto esquerdo, aí tem o Arias ali, em cima do lateral direito dos caras. Daí você segura os caras. Tem o Arias caindo por ali. Ou tem um Douglas Costa se movimentando para um lado. Você bota 2 pontas espetados, você segura os laterais dos caras. Esses caras da LDU monta time, desmonta time, sai ano, entra ano. Eles jogam muito na velocidade, na intensidade lá em Quito, se aproveitando do vento, se aproveitando da velocidade da bola, se aproveitando da altitude. Então o mais simples é o mais indicado. Sai Keno, entra outro ponta, bota o Douglas Costa. Mas aqui não vai botar. Nem o Terence não gosta de jogar pelos lados do campo. O Terence, ele falou na entrevista coletiva, gosta de jogar atrás do centroavante, ali no meio de campo, na armação do jogo. Pelos lados do campo não é a praia do Terence. Então, Marquinhos, não, fez a estreia agora contra o Madureira. Não tem por que botar o Marquinhos na ponta direita num jogo importante na final de uma Recopa Sul-Americana, o segundo jogo do cara. Começar como titular. Então, o mais lógico é botar o Douglas Costa, que já fez 2 jogos com a camisa do Fluminense. Já está começando a entender o esquema tático. É simples, sem invenção, por favor. Mas é mais provável do Renato Augusto entrar ao lado do Ganso, mudar para o 4-4-2. Coisas de Fernando Diniz. Próximos jogos do Fluminense, amigo, acabou o teste. Não tem mais teste, time reserva, time misto, testar jogador X, Y, acabou. Agora é só jogão, é só jogo sério. Agora é pega pra capar. Olha só, LDU pela Recopa Sul-Americana, dia 22. Primeiro jogo da final. Depois pega o Flamengo no dia 25. Flamengo, Taça Guanabara, o Fluminense precisando vencer para manter a liderança e a vantagem na semifinal. Depois do clássico, um dos maiores clássicos, segundo a imprensa inglesa, um dos 10 maiores clássicos da história do futebol mundial, o Fla-Flu está lá incluído. Né, Grêmio, Inter, né, Corinthians e Palmeiras é Fla-Flu. Então teremos um Fla-Flu no dia 25. Tem como botar time reserva contra o Flamengo? Não. Tem como fazer teste contra o Flamengo? Não. É o que temos de melhor. Por isso que eu gostaria que esse jogo fosse adiado. Depois tem a Recopa. De novo, contra a LDU. Jogo decisivo, dia 29, no Maracanã. Tô falando que é só jogo grande? LDU em Quito, Flamengo. Depois a LDU de novo no Maracanã. Depois da LDU, tem outro clássico que é o do Botafogo. Que é contra o Botafogo, pela última rodada da Taça Guanabara. Outro clássico contra o Botafogo, um dos nossos rivais, que a gente precisa de vez botar a tampa do caixão neles. Eles perderam hoje para o Vasco jogando em casa por 4-2. Estão em 5º lugar na Taça Guanabara. Então, dá uma chapuletada no Botafogo de vez. E depois, LDU, Flamengo, LDU novamente, Botafogo, tem as semifinais da Taça Guanabara. Valendo título, valendo final da Taça Guanabara. Então, 2 jogos na semifinal depois desses clássicos aí, porque LDU para mim também é clássico. Eu não quero perder para os caras de novo. Então a sequência de grandes jogos e semifinal da Taça Guanabara. Agora, meu amigo, ó, 1,
2, 3, 4, 5, 6 jogos. São 2 finais, 2 clássicos, Flamengo e Botafogo, e 2 semifinais. Jogos importantíssimos. Acabou a brincadeira, agora o papo é sério. Agora é só jogão. Tô indo nessa, hein? Falei demais. Flui!